Saudações acadêmicas, docente e a todos deste lado que estão vendo nesse exato momento este vídeo. Bem, hoje trago aqui a apresentação em torno da cadeira de Contabilidade Financeira 2. Trago aqui a apresentação da NCRF 1 e 2. A NCRF 1 que aborda sobre a apresentação das demonstrações financeiras e a NCRF 2 que aborda sobre a demonstração de fluxo de caixa. Então, desde já pedir, a vossa devida atenção. Eu me chamo Micaela Manecas Gomes e o docente Abinho Muxanga é o responsável pela a administração da cadeira de Contabilidade Financeira 2. Bem, passamos aqui para a NCRF 1, primeiro, que aborda sobre a apresentação de demonstrações financeiras, Bem, o conceito das demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras são uma representação estruturada da posição financeira e do desempenho financeiro da entidade ou da organização ou da empresa. Bem, a NCRF 1 é a norma contabilística, base mesmo que regula a forma e conteúdo das demonstrações financeiras. Ela fornece princípios e regras para que as demonstrações apresentem informações fiéis, relevantes e comparáveis, refletindo a situação financeira e o desempenho econômico da organização ou da entidade. A NCRF 1, ela estabelece os princípios gerais para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras, abrangendo estrutura e conteúdo, os tipos de demonstrações financeiras e suas componentes, abrangendo o objetivo da informação financeira, fornecer dados úteis para investidores, os credores, os gestores e outros stakeholders. Bem, os requisitos de clareza, ela abrange também os requisitos de clareza e comparabilidade. Ou seja, todas as informações, elas devem ser compreensíveis e consistentes ao longo do tempo. A NCRF 1, ela não trata de como contabilizar cada tipo de transação. Isso é feito pelas normas específicas como a NCRF 17, 16, 7, mas sim, ela trata de apresentar os resultados, a posição financeira de forma clara, estruturada e útil, Então, é basicamente isso. Então, agora passamos para o objetivo, O objetivo das demonstrações financeiras é de proporcionar a informação sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma entidade que seja útil a um conjunto alargado de utilizadores quando tomam decisões econômicas. Ou seja, o objetivo principal é assegurar, é permitir, é garantir que as demonstrações financeiras apresentem a posição financeira, o desempenho econômico e fluxos de caixa de forma fiável, de forma compreensível. Especificamente, a norma pretende fornecer a informação útil para quê? Para a decisão econômica dos investidores, os credores, os stakeholders, os reguladores e outros usuários. Para quê? Para assegurar a consistência e comparabilidade entre outros diferentes períodos e entidades. Para quê?
ela pretende estabelecer estrutura mínima, ou seja, deve ser seguida por todas as entidades que preparam demonstrações financeiras de acordo com as NCRFs. Pretende também promover a transparência e integridade, garantindo que a apresentação não engane ou omita informações relevantes. Ela pretende orientar a divulgação, incluindo notas explicativas que complementam os números do balanço e da demonstração de resultados. Então, é basicamente isso. Falando um pouquinho do âmbito, né? Aonde que essa demonstração de financeira ela aplica-se? O âmbito define quais entidades e situações a norma se aplica, bem como quais demonstrações financeiras e informações devem seguir esta norma. Tá? Ela garante que as demonstrações sejam comparáveis, transparentes e consistentes. Então, a NCRF1 ela aplica-se a todas as entidades que preparam demonstrações financeiras de acordo com as NCRFs, de acordo com as normas contabilísticas de relato financeiro. Isso inclui as empresas privadas, isso inclui as organizações públicas com obrigação de seguir normas contábeis nacionais, isso inclui as entidades que publicam suas demonstrações financeiras para investidores, credores ou outros stakeholders externos. Nota que entidades de pequeno porte, elas podem ter algumas isenções, dependendo da legislação local, mas em regra, todas devem seguir a NCRF. Todas devem seguir as normas contabilísticas de relato financeiro 1, que são as demonstrações financeiras. Então, a norma abrange as demonstrações financeiras completas que incluem o balanço, que é a situação patrimonial, apresenta ativos, passivos e capital próprio. Incluem a demonstração de resultados, que é o desempenho econômico, mostra os rendimentos, as despesas e o resultado do período. Incluem a demonstração de fluxo de caixa, se exigida detalhada, se ela é exigida, ditada entradas e saída de caixa, a demonstração de alteração no capital próprio, mostra a movimentação de reservas, lucros e ajustes. Ela inclui as notas explicativas que fornecem informações complementares essenciais para a compreensão dos números. Então, as entidades e situações excluídas do âmbito são as microempresas ou pequenas entidades. Elas sim podem ser obrigadas a apresentar todas as demonstrações completas, dependendo da legislação local, né? Também os relatores internos ou gerenciais não se enquadram, não são preparados, pois não são preparados para fins externos. Temos também a demonstração financeira em conformidade com a IFRS, né? Para as PMEs podem ter diferenças, mas o conceito da apresentação da NCRF1 ainda é a base. Então, as considerações muito importantes que nós temos que ter em conta aqui no âmbito é que, primeiro, elas têm uma periodicidade e consistência, ou seja, a norma aplica-se a todas as demonstrações financeiras de um período, normalmente um ano. A transparência garante que todas as informações significativas sejam apresentadas. Comparabilidade. Todas as entidades devem seguir a mesma estrutura básica. Facilitar o quê? Facilitando as comparações entre períodos e as empresas. Flexibilidade limitada. Ou seja, a norma permite certo grau de julgamento na apresentação, mas não permite omissões que venham a comprometer a compreensão da situação financeira ou do desempenho. Então, quem aplica todas as entidades que seguem as NCRFs, esse sim faz parte do âmbito, o que cobre o balanço, a demonstração de resultados, o fluxo de caixa, a alteração no capital próprio e notas explicativas. Então, o objetivo do âmbito é garantir transparência, comparabilidade e relevância das informações financeiras. E relevância das informações financeiras. Então, agora, depois de termos o conhecimento do âmbito, podemos passar para aquilo que é o quadro conceptual. Segundo a NCRF1, as demonstrações financeiras incluem o balanço, que é o balanço, a demonstração de resultados, a avaliação de capital próprio,
a demonstração de fluxo de caixa, as notas explicativas e, por fim, um balanço no início do período comparativo. Então, o balanço é um mapa onde são apresentados os ativos, os passivos e capital próprio da empresa numa data específica, mostrando, ou seja, mostra a posição financeira, mostra a posição financeira da empresa, né? E tem a demonstração de resultados, que é um mapa onde evidencia-se o desempenho econômico da empresa num prazo, ou seja, ou num período, né? Mostra os rendimentos e gastos resultantes no lucro ou período. Estamos a falar do prejuízo, estamos a falar dos dividendos. Variação de capital próprio é um mapa que explica as variações no patrimônio líquido da empresa durante o período. Isso inclui também os resultados do exercício, distribuições aos sócios, aumentos ou reduções de capital, entre outros. Então, temos também aqui a demonstração de fluxo de caixa, que é um mapa que evidencia o que? As entradas e saídas de caixa durante o período. Durante o período. Está organizada em 3 atividades: as operacionais, as de investimento, as de financiamento e prontos. E já temos as notas explicativas que fornecem informações adicionais para melhor compreensão das demonstrações financeiras e explicam políticas contabilísticas, detalhando rúbricas e apresentando divulgações exigidas. Temos, e por fim, o balanço no início do período comparativo, mais antigo, né? No caso de uma entidade aplicar uma política contabilística retrospectivamente ou efetuar uma reexpressão ou reclassificação retrospectiva de itens das suas demonstrações. Das suas demonstrações. Então, é basicamente isso. Então, o quadro conceptual da NCRF1, ela define os conceitos-chave, né, para a preparação das demonstrações financeiras. O objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informações sobre os ativos. Estamos a falar dos recursos controlados pela entidade que trazem benefícios futuros. É fornecer informação sobre os passivos, as obrigações presentes que resultarão em saída de recursos. É fornecer informação sobre o capital próprio. É um interesse residual dos proprietários nos ativos da entidade. É fornecer informação sobre os rendimentos e gastos. Desempenho que vai culminar com o desempenho econômico durante o período. Então, a qualidade da informação, a informação deve ser relevante, capaz de influenciar decisões econômicas e deve ser fidedigna, completa, neutra e livre de erros. Então, os princípios fundamentais aqui no quadro conceptual, podemos dizer que é a continuidade da operação, porque pressupõe que a entidade continuará em funcionamento no futuro previsível, né? Então, competência é um dos princípios, porque receitas e despesas, elas devem ser conhecidas no período a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Tem também o fato da consistência, que é um dos grandes princípios, porque métodos contábeis devem ser aplicados de forma consistente entre períodos. Tem a materialidade, que é também um dos grandes princípios, porque ela fornece informações relevantes, devem ser apresentadas pequenas omissões irrelevantes que podem ser desconsideradas. Então, é basicamente isso. Então, referir novamente que os elementos das demonstrações financeiras são ativos, os passivos e capital próprio. Esses refletem no balanço. Os rendimentos e despesas, esses refletem na demonstração de resultados. O fluxo de caixa, quase necessário, né, para complementar o que? A análise do desempenho e a liquidez. As notas explicativas, elas detalham políticas contábeis, critérios de mensuração, as estimativas e outras informações muito relevantes. Então, o balanço ou a demonstração da posição financeira apresenta ativos, passivos e capital próprio numa data específica, normalmente no final do período, né, contabilístico. Então, o balanço ou demonstração da posição
financeira apresenta ativos, passivos e capital próprio numa data específica, normalmente o final do período contabilístico. Então, a estrutura do balanço é a seguinte. O balanço deve conter os ativos o que são separados em circulantes e não circulantes, ou correntes e não correntes. Os ativos circulantes que são realizáveis ou consumíveis no ciclo normal da operação. Estamos a falar de caixa, estoques e clientes. Os ativos não circulantes, mantidos por mais de um exercício ou longo prazo, terrenos, edifícios, investimentos de longo prazo, né? Então, e deve conter passivos, né? Que são separados em circulantes e não circulantes também. Os passivos circulantes são obrigações a liquidar no curto prazo. Estamos a falar dos fornecedores, dos salários a pagar. E os passivos não circulantes, estamos a falar das obrigações de longo prazo, os empréstimos bancários de longo prazo. E deve conter o capital próprio, que inclui o quê? Inclui o capital social, as reservas, os lucros acumulados e ajustes de avaliação. Então, o balanço deve apresentar valores brutos e acumulados de depreciação ou em paridade quando aplicável. Então, esses aspectos são informações adicionais. Então, passamos para a demonstração de resultados, que é o desempenho econômico, que ele mostra os rendimentos, as despesas e resultado líquido de um período contabilístico. Então, como é que é a estrutura? Tem os rendimentos, que são as receitas provenientes das operações da entidade, das vendas, serviços prestados, alugas, e os custos e despesas, que são custos diretos de operação, despesas administrativas e despesas financeiras. E tem resultados antes do imposto, que são rendimentos menos despesas. E tem os impostos sobre rendimento, que são um montante, né, ou diferido. E o resultado líquido, que é o lucro ou o prejuízo final. Então, a demonstração de resultado, ela pode ser por natureza ou por função. Por natureza, ela agrupa despesas pelo tipo salário, amortização. E por função, ela agrupa despesas como custo de vendas, despesas administrativas e tal. Então, tem depois as notas explicativas, que são parte integrante das demonstrações financeiras e detalham informações não evidentes nos números do balanço e das demonstrações de resultados. Então, lá encontramos políticas contábeis significativas e elementos das demonstrações e muitas outras coisas, né? Então, são esses pontos que queria deixar ficar aqui no quadro conceptual. Bem, passamos agora para o balanço, que é aquilo que eu estava aqui a falar, né? Evidencia a posição financeira da empresa numa determinada data, distinção entre ativos passivos correntes, não correntes, passivos. Os ativos correntes são aqueles em que a empresa opera, que seja realizado no decurso do ciclo operacional normal ou até um ano e detém um ativo com objetivo de negociação. Os passivos correntes espera-se que seja liquidado no decurso do ciclo operacional normal em até um ano. São devidos para a negociação e a entidade não tem um direito incondicional para diferir a liquidação do passivo. Então, eis aqui, né, uma exemplificação do balanço, né? Uma exemplificação do balanço de uma companhia ilustrativa. Isto está retirado do sistema de contabilidade para o setor empresarial, né? Naquele livro muito grande de contabilidade. Então, onde temos aí as notas, não vejo muito bem, mas tem o lado dos ativos, dos passivos e tal. Então, tem a demonstração de resultados, que apresenta todos os itens de rendimentos e de gastos reconhecidos no período contabilístico, que não devem ser incluídos quaisquer itens, né, extraordinários. São apresentadas por método de natureza da despesa, a entidade agrega as despesas de acordo com a sua natureza e não as imputa as funções dentro da entidade. E também tem uma definição de despesas, onde as despesas elas são classificadas de acordo com a função ou como parte do custo de vendas. Então, este aqui, não muito bem ilustrativo,
mas vou fazer ou dar meios possíveis, né, para poder ilustrar melhor, né, o mapa da demonstração de resultados. Então, passamos para a variação de capital próprio, que reflete as variações no capital próprio de uma entidade entre o início e o fim do período, excetuando as variações que resultam de transações com os detentores do capital. Então, os ajustamentos e as restrições e retrospectivos não são variações de capital próprio, mas ajustamentos ao saldo inicial dos resultados transitados. Então, este aqui também não muito bem, mas vou fazer com que tenham como vista, né, um mapa. Então, passamos para as notas explicativas. As notas explicativas, elas devem apresentar informação sobre as bases da preparação das demonstrações financeiras e políticas contabilísticas, divulgar exigências normativas não apresentadas nas demonstrações financeiras, fornecer quaisquer informações adicionais e relevantes que não estejam presentes nas demonstrações financeiras, neste caso. Tá? As demonstrações financeiras devem seguir os passos ou os princípios, né? Os seguintes princípios: a continuidade das operações, a base contabilística do acréscimo, a materialidade, as compensações, a frequência do relato, a informação comparativa, a consistência da apresentação. Então, é a primeira parte, né, da demonstração de resultado. Então, agora passamos para a NCRF2, que aborda sobre a demonstração do fluxo de caixa. Bem, a demonstração de fluxo de caixa, ou seja, o objetivo desta norma, né, da NCRF 2, ou seja, antes de ir para o objetivo, vamos para o conceito, apesar de já deixei ficar, né? Mas a demonstração do fluxo de caixa é uma das demonstrações financeiras fundamentais que são muito exigidas pelas as normas contabilísticas de relato financeiro. Então, segundo a NCRF2, ela mostra as entradas e as saídas do caixa, né? Do caixa, como também de uma entidade durante um determinado período, classificado por atividades operacionais de investimento e de financiamento. Em outras palavras, a DFC, demonstração do fluxo de caixa, ela revela como é que a empresa gera e utiliza o seu dinheiro, mostrando, né, a liquidez, a capacidade de pagar dívidas e de financiar o crescimento. Então, o objetivo desta norma é o de exigir a prestação de informação sobre as alterações históricas em caixa e equivalentes de caixa de uma entidade, através de uma demonstração de fluxo de caixa, classificando-se como atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Atividades operacionais são as principais atividades produtoras geradoras de crédito. E atividades de investimento são a aquisição e a venda de ativos de longo prazo. Atividades de financiamento são as atividades que resultam de alterações na dimensão e composição do capital próprio. Ou seja, o principal objetivo desta norma é fornecer informações relevantes sobre os fluxos de caixa que que ajudem os utilizadores a avaliar a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa, compreender as necessidades de financiamento e investimento, avaliar a liquidez e a solvência da empresa, comparar o desempenho operacional real em caixa com o resultado econômico apresentado na demonstração de resultados e analisar nada mais que a relação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa para identificar o quê? Para identificar a sustentabilidade financeira. Então, a DFC complementa o balanço e a demonstração de resultados porque o lucro não é igual à caixa disponível, né? Então, por exemplo, uma empresa pode apresentar lucro, mas ter fluxo de caixa negativo se tiver muitos clientes em atraso ou investimentos elevados. Então, esta NCDF2, ela aplica-se a todas as entidades que preparam demonstrações financeiras completas, segundo
as normas contabilísticas de relato financeiro, independentemente do porte, natureza ou setor da atividade. Obrigatória é para todas as empresas que publicam demonstrações financeiras e opcional em alguns casos para as microentidades, dependendo da legislação local ou nacional. Então, o âmbito, né? A entidade deve preparar o quê? Deve preparar uma demonstração de fluxo de caixa de acordo com os requisitos desta norma e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações financeiras para cada período em relação aos quais são apresentadas demonstrações financeiras e notas explicativas. Então, os benefícios da informação sobre o fluxo de caixa permite aos utilizadores avaliarem o que? As alterações nos ativos líquidos de uma entidade, sua estrutura financeira e a sua capacidade para quê? Para afetar as quantias e os períodos dos fluxos de forma a adaptarem-se às alterações das circunstâncias e às oportunidades. Então, aqui nos benefícios da informação sobre o fluxo do caixa, resumindo, né, podemos dizer que os benefícios da informação sobre o fluxo são muito importantes ou fundamentais para a análise financeira de uma entidade, porque a NCRF2 e o quadro conceitual das normas contabilísticas destacam a importância dessa demonstração, porque ela fornece informações únicas que nenhuma outra demonstração financeira vai revelar de forma direta. Então, os benefícios podemos aumentar a avaliação da liquidez e a solvência, ou seja, o fluxo de caixa mostra o dinheiro efetivamente gerado e utilizado pela empresa. Isso vai permitir avaliar se a entidade tem capacidade para pagar as suas dívidas à medida que vencem, né? Algo que o balanço ou a demonstração de resultados não mostram diretamente. Como também a avaliação da capacidade de gerar caixa no futuro. Né? Os investidores, os credores, os stakeholders avaliam a capacidade futura de gerar caixa, como também a comparabilidade entre as entidades, né? Comparar as empresas de diferentes tamanhos, setores ou mesmo políticas contabilísticas. Então, caixa e equivalentes de caixa. Caixa compreende ao dinheiro e depósitos à ordem. Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, de grande liquidez, que são prontamente convertidas em caixa e que estão sujeitas a um risco insignificante de alterações de valor. Esses investimentos são detidos para compromissos de curto prazo para investimentos. Ou seja, quando nós falamos de caixa e equivalente caixa e equivalente caixa, estamos a dizer que o caixa, né? O caixa, aqui na demonstração do fluxo de caixa, estamos a dizer que de acordo com a NCRF2, caixa equivalente caixa compreende os recursos monetários para mais líquidos, né? Ou seja, a caixa equivalente caixa são valores monetários disponíveis ou facilmente que são convertíveis em dinheiro com baixo risco de alteração de valor e prazo curto de vencimento. Caixa, na NCRF2, ela define-se como dinheiro enumerário, ou seja, em caixa ou em depósito bancário à vista. Tá. E equivalente caixa são investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são facilmente convertíveis em montantes conhecidos de dinheiro e estão sujeitos a um risco insignificante de alterações. Então, é basicamente isso. Então, a apresentação de demonstração de fluxo de caixa. Atividades operacionais. Os seus fluxos de caixa resultam principalmente das atividades operacionais. Os seus fluxos de caixa resultam principalmente das atividades produtoras geradoras de rédito de entidade, ou seja, exemplos, pagamentos a fornecedores de bens e serviços, pagamentos aos empregados, recebimento de clientes pela venda de bens e prestação de serviços. Tem atividades de investimento. Os fluxos de caixa representam os dispêndios que foram
feitos para obter recursos destinados a gerar futuros rendimentos e fluxos de caixa, exemplo. Estamos a falar de recebimentos da venda de ativos, tangíveis, intangíveis e outros ativos, né, não correntes, como também o adiantamento de empréstimos concedidos a terceiros, o reembolso de adiantamentos e empréstimos concedidos a terceiros. Tem também a atividade de financiamento. São operações relacionadas com a captação de recursos junto de sócios ou credores, exemplos, recebimento resultantes de emissões de ações ou outros instrumentos de capital próprio, o reembolso de financiamentos, pagamentos feitos pelo locatário para reduzir o que é a responsabilidade de um contrato de locação financeira. Então, eis aqui a demonstração do fluxo de caixa, embora o mapa não está aqui a me apresentar conforme, por quanto ele está a cortar, mas vou fazer com que tenham em vista, né? Então, o método de apresentação, né, de uma demonstração do fluxo de caixa tem o método direto e o método indireto. O método direto são divulgadas as grandes classes de recebimentos e pagamentos brutos. E o método indireto são os resultados líquidos do período, são ajustados dos efeitos das transações que não tenham a natureza de pagamentos e recebimentos, dos acréscimos e diferimentos e também dos itens de rendimentos ou gastos relativos ao fluxo de caixa das atividades de investimento ou financiamentos. Então é basicamente isso. Muito obrigada pela atenção dispensada.